Olá, sou Ari Protásio, um apaixonado pela vida, e hoje eu trago mais um vídeo da série Você Pode, onde terei o grande prazer de entrevistar o meu amigo Misael Conrado. Estamos aqui no Centro Paralímpico. Confira este vídeo. Mas antes, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Caso não esteja inscrito aqui no canal, se inscreva. Ô Misa, muito obrigado por me receber aqui hoje, você que tem aí uma vida super atrapalhada e dispor aí de um tempo para bater um papo aqui com a gente do canal. Ari, é um prazer falar com você para esse quadro Você Pode, aí no seu canal do YouTube, que eu já sei aí com muitos telespectadores, né? Muita gente assistindo aí o canal, e é uma alegria tanto falar para aqueles que te acompanham no canal, como principalmente falar para você aí, um amigo de longa data. Misael é uma daquelas pessoas que faz a diferença para nós, pessoas com deficiência, mas sobre isso nós falaremos um pouco mais à frente. Primeiro, vamos conhecer um pouquinho quem é Misael Conrado. Misael, onde você nasceu, meu querido? Nasci em Santo André da Borda do Campo, no ABC Paulista. Opa, mesma cidade que eu. O que te levou à sua deficiência visual? Eu nasci com catarata, depois de 4 cirurgias voltei a enxergar parcialmente. Isso quando criança? Isso quando criança. Ah, legal. Aos 3 anos fiz a última das 4 cirurgias. E você enxergou normalmente depois? Até os 9 anos, não normal, mas com um percentual importante de visão. Aos 9 anos, por ocasião de um descolamento de retina, eu acabei me tornando cego aí de maneira definitiva. Tá. E você, como eu, estudou no Padre Chico. Quando que você entrou lá no Padre Chico? Padre Chico aos 9 anos. 9 anos mesmo. No momento que o médico diagnosticou que a minha cegueira seria completa, certo, e irreversível, ele imediatamente me indicou ao Instituto Padre Chico, e felizmente, né, porque o Padre Chico ele é um dos principais responsáveis pela minha independência, inclusão, cidadania, resiliência que eu pude criar através dos ensinamentos lá obtidos no Instituto. Então, é assim que foi diagnosticada a minha cegueira permanente, eu já felizmente fui para o Padre Chico. E você, quando criança, como que você era? Era um garoto tranquilo? Olha a risada dele. Acho que a criança é normal, né? A criança, obviamente, que tinha as minhas ansiedades e angústias e tal, mas acho que era uma criança normal. Tranquila, né? E com que idade você teve o seu primeiro contato com o esporte? Olha, meu primeiro contato com o esporte, eu sempre gostei muito de esporte. Me lembro que assisti a Copa de 1986, a Copa em que o Brasil foi eliminado pela França, em Guadalajara, no México. Então eu sempre gostei de esporte. Não me lembro quando foi exatamente o primeiro contato, mas a última visão que eu tenho registrada, a última memória que eu tenho de algo que eu vi, foi um lance que aconteceu em 25 de fevereiro de 1987, foi uma quinta-feira, se não me falha a memória, aproximadamente 11h50, enfim, já quase no dia 26, quando aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação, o Wagner Basile deu um balão, o Pita ajeitou de cabeça, né, ganhando do Ricardo Rocha de costas, e o Careca emendou no ângulo esquerdo do Sérgio Nelly, goleiro do Guarani. Foi o terceiro gol do empate por 3-3 entre São Paulo e Bugre, lá no Brinco de Ouro, e o São Paulo se sagrou bicampeão brasileiro na disputa de pênaltis. Foi a última coisa que eu vi. E aí depois, outra questão que marcou com relação ao esporte, foi na minha primeira visita ao Instituto Padre Chico, quando eu visitava lá as dependências do colégio, passando ao lado da quadra, eu ouvi o pessoal jogando futebol, o barulho do guizo, o pessoal, enfim, aquele som ali do jogo. E aí perguntei para a freira, que era a irmã Bernadette: escuta, que barulho é esse? O que está acontecendo? Ela me disse que era um jogo de futebol. Eu falei, mas escuta, isso aqui não é uma escola de cegos? Ela falou, são eles que estão jogando. E na verdade, o que mais me afligia, depois que eu perdi a visão, era que eu não poderia mais jogar futebol. E meu sonho era ser um jogador de futebol. Então você sempre foi um apaixonado pelo futebol? Sempre um apaixonado pelo futebol. E quando eu ouvi que era possível jogar, então toda aquela percepção que eu tinha de que a cegueira seria um desastre, porque eu não ia poder realizar o meu sonho, não ia poder ser um jogador de futebol, quer dizer, minha mãe preocupada que não ia poder estudar, meu pai preocupado que não ia poder trabalhar, e eu desesperado porque, enfim, o sonho tinha acabado. Entendi. E quando ali eu vi aquele negócio, que maravilha, né? Então fiquei contando os dias, isso
Isso foi em outubro, as aulas começavam dia 18. De que ano isso? Aliás, era 16 de fevereiro de 87. 87. Que as aulas começavam e tal, e depois acabou não começando, começou na semana seguinte. Mas foi muita expectativa, exatamente por começar a estudar, para poder ter contato logo com o futebol. Tanto que cheguei lá, já fui jogar com os maiores, quebrei o braço 3 ou 4 vezes. Já chegou quebrando tudo. O nariz tem reflexo disso até hoje, vocês podem ver. Sério? Que é um pouquinho torto aí, porque quebrou também, então... Tudo lá? Tudo lá. Tá. E aí você começou realmente a perceber que tinha jeito pro negócio, né? Porque em 1998 foi que o senhor foi considerado o melhor... Olha onde o cara chegou, o melhor jogador de futebol de 5 do mundo. Claro que antes você teve a sua chegada na seleção brasileira. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trajeto, né? Porque você começou a jogar futebol lá no Padre Chico, quebrou o braço 4 vezes, o nariz 2 vezes. 2 vezes. Como é que você descobriu esse caminho para a seleção? Afinal, você participou do primeiro título olímpico, né, da nossa seleção de futebol de 5, não foi? Exatamente. Tirando esses acidentes, essas lesões, tudo aconteceu de maneira bastante natural, né? Eu cheguei no Padre Chico e aí disputava lá os campeonatos do colégio, os torneios que eram realizados pela educação física. E nessa época teve um problema lá entre os atletas do SESEC, que era o principal clube à época de São Paulo. Então, alguns jogadores saíram, aliás, os melhores do time foram para o Cadevi, que era uma outra equipe, e o SESEC precisava de jogador. Nessa época eu tinha 14 anos, o SESEC disputaria o Campeonato Brasileiro de Vitória, no Espírito Santo. Tá. E aí alguém disse lá no SESEC, olha, tem um moleque lá no Padre Chico, ele é novo, acho que o moleque tem jeito pro negócio. E aí foram me chamar para o futebol. Eu aceitei imediatamente, mas eles tinham que falar com a minha mãe. E aí foram lá, olha, a gente veio aqui para convidar o Misael. Falou, não dá, o Misael não anda sozinho, não tem jeito e tal. E até uma passagem, você me perguntou uma coisa, eu vou até te fazer um parênteses para te dizer de uma passagem também importante que marcou toda essa história. Antes dessa visita deles, eu tinha comprado, porque no Padre Chico eu ia pro colégio no domingo final da tarde, porque meus pais trabalhavam na segunda de manhã e não podiam me buscar. E ficava no Padre Chico até sexta-noite. No domingo não tinha janta, então eu levava um pão com manteiga e o dinheiro para comprar uma Coca-Cola. Durante os 3 meses e meio, eu peguei o dinheiro da Coca, guardei, e você se lembra muito bem do Diogo, que vendia bengalas ali pra gente na época, sim, em Ipiranga, acho que da sua época. Famoso Diogo dos doces. Exatamente. E aí eu escondi essa bengala, porque naturalmente minha mãe jamais aceitaria a ideia de que eu pudesse andar sozinho ali aos 14 anos. No Padre Chico, na época, a gente tinha acesso à aula de orientação e mobilidade só lá para a 7ª ou 8ª série, ou seja, no meu caso seria com 17 anos, então teria um tempo ainda. Tá. Então eu escondi essa bengala. E quando o pessoal do SESEC, voltando aí já a história do pessoal do SESEC, quando eles estiveram lá em casa para me convidar, eles garantiram à minha mãe que alguém ia me buscar para os treinos e tal, e depois me levariam de volta para casa e tal. Perfeito. E nos primeiros treinos isso aconteceu, mas nos treinos seguintes as pessoas não tinham disponibilidade para irem me buscar. Eu morava longe, ali perto de São Mateus e tal, então as pessoas não tinham essa disponibilidade. E eu ia ficar fora do Brasileiro, porque eu precisava, para integrar a delegação ali que iria para a Vitória, que disputaria o Campeonato Brasileiro, eu teria que treinar, teria que me manter ali nos treinos e tal. E aí um certo dia, no sábado, porque os treinos eram de sábado, já que eu estava na escola durante a semana, ninguém foi me buscar, também não havia ninguém que pudesse me levar. Minha mãe deu uma saída para fazer qualquer coisa, peguei minha bengala e saí embora escondido, fui pro treino. E aí, nesse dia, acabou que o motorista passou do ponto, né? Só para complicar um pouco mais. A lei de Murphy. A primeira vez que eu saí sozinho ali, eu sei que quando eu cheguei em casa, tinham 2 viaturas da polícia, os vizinhos todos na rua, minha mãe desesperada que eu tinha desaparecido, tinha fugido de casa e tal. Então ali começou, a partir dali, enfim, aí já não teve mais como segurar, porque à medida em que eu percebi que era possível, jamais eu me conformaria ali com aquela realidade de dependência e tal. Então, que ano que era isso mesmo? Isso foi em 1992. 92. 14 anos. Aí nas férias seguintes eu já arrumei o primeiro emprego, que eu fui trabalhar vendendo cartão de crédito Fininvest Visa. Olha isso, logo que teve aquela história, antes era CDC Fininvest, aí passou a ser Fininvest Visa e tal. Logo depois,
voltaram às aulas e aí, você imagina, 2 meses de salário, as férias do final do ano, você não quer mais voltar a deixar de trabalhar e tal. Com certeza. Então eu cheguei na escola, na época eu me lembro que eu era interno no Instituto Padre Chico. Na época eu tinha recém completado 15 anos. E aí eu cheguei para a diretora do colégio, a Ana, que você conhece muito bem. Sim. E aí disse, Ana, olha o seguinte, eu vou ficar externo porque estou trabalhando, meus pais não têm condição de vir aqui porque eles trabalham, mas minha mãe jamais imaginava que eu pudesse ficar externo e ter que ir embora todo dia para casa e tal. E aí, quando eu chego em casa à noite, ela ficou espantada, o que você está fazendo? Eu falei, estou vindo do trabalho. E aí foi mais outra guerra, uma noite de lamentações e tal. E aí esse foi o primeiro emprego. Aí eu sei que, enfim, tem várias histórias aí. Dali para frente você começou a conquistar a sua independência. Dali para frente conquistar a independência. E aí eu tinha um salário porque eu trabalhava meio período. E o dono do escritório chegou e disse o seguinte, olha, se trabalhar o período inteiro, o salário dobra, né? Aí você animou. Eu comentei, mãe, olha, tem essa possibilidade. Eu falei, não, você tá ficando maluco. Eu vou voltar à noite, sair de casa às 6 horas da manhã e chegar meia-noite, não sei o que, tal. Aí, certo dia, eu fui lá no Visconde, olha, tem vaga aí, tem vaga. Consegui fazer minha matrícula. Quando eu chego em casa meia-noite, eu ia desesperado. O que aconteceu? Eu falei, mãe, tô trabalhando externo, pensei bem naquilo que eu te falei, pô, e dobrar o salário é legal e tal. Então, a partir daquele dia, eu comecei a trabalhar período integral. Que maravilha! E aí, pô, deslanchou. A partir dali não teve muito o que dizer, né? Porque, enfim, já tinha demonstrado que era possível. E aí, disputei aquele Campeonato Brasileiro, comecei a jogar pelo SESEC. Em 94, com 16 anos, eu fui convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, para o Campeonato Latino-Americano que aconteceu em São Paulo. Foi muito bom o evento, muito bom campeonato. A Seleção Brasileira foi campeã. Eu joguei pela primeira vez, marquei ali meu primeiro gol pela Seleção Brasileira. 94? 94. Tá. A partir dali eu segui na Seleção Brasileira até 2008, 14 anos consecutivos, né? Tive aí a felicidade, como você bem lembrou, de ser o melhor jogador do mundo em 98, que aliás foi o ano que aconteceu o primeiro Mundial da modalidade, que a gente viria a ser bicampeão em 2000 em Jerez de la Frontera. Depois campeão paralímpico em 2004, na Grécia, campeão paralímpico em 2008. E aí eu encerrei a carreira na Seleção Brasileira e no alto rendimento na final da Paralimpíada de Pequim. Israel, e por que você fez a opção pelo direito? Olha, você sabe que quando eu era criança eu queria ser economista, né? E aí o tempo passou, eu depois saí do Padre Chico, tive um problema que a minha mãe morreu muito jovem, morreu com 49 anos. Poxa. Aí eu passei por um momento bastante difícil, fiquei triste, interrompi um pouco a vida acadêmica, deixei um pouco de estudar. E aí chegou um momento que entendi que era necessário voltar e tal. E aí, pode ser muito sincero, rapaz, eu não sei exatamente o que me levou a fazer direito. Cheguei a atuar como advogado, exclusivamente como advogado, porque advogado você atua, todos nós atuamos diariamente, de alguma maneira como advogado, mas trabalhar especificamente com o direito, cheguei a trabalhar e foi muito legal, talvez volte um dia. Uhum. E agora, recentemente, eu também, fazendo uma avaliação, achei que era necessário voltar a estudar e recentemente concluí o mestrado de Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas. Ah, que legal! Então ampliei um pouco também o escopo aí da... Abrindo aí o horizonte do conhecimento, né? É isso. Partindo. E quando que você começou a atuar como dirigente no paradesporto? O que te levou, né, a atuar como Olha, minha atuação, de alguma maneira, nessa questão associativa, ela começa lá com 12 anos no Padre Chico, quando, sério? Naquela época, eu participei de uma chapa para o Centro Cívico. Putz, lembro dessas coisas. Tá? E aí, era muito legal, né? Porque eu me lembro que eu era do primário na época, o ginásio era muito mais rígido, os professores eram rígidos e tal. E aí os adversários da nossa chapa eram todos do ginásio. E aí eles tinham um horário certo, 5 minutos por dia para passar nas salas de aula. Então, como era do primário, era mais tranquilo, eu estava toda hora nas salas lá, fazendo campanha, e aproveitava para fugir um pouco da aula e tal. Então, começou ali, né, com 12 anos. E logo que eu chego no SESEC, comecei a jogar no SESEC, como teve aquela ruptura, o SESEC estava meio que se ressignificando ali, que perdeu importantes fundadores e grandes jogadores que depois, felizmente, acabaram voltando né, para a entidade, porque foram pessoas muito importantes para a história do SESEC. Depois saíram de novo, mas
Aí, enfim, num outro momento. Num outro momento, num outro cenário. Então, tá. Quando eu chego no SESEC... 92, isso. 92 foi ali o primeiro ano e tal, 93 foi esse momento que eu comecei a ter mais independência e tal. E já no final de 93 me convidaram para ser adjunto da diretoria de esportes. Eu tinha completado 16 anos na época e já comecei ali na diretoria adjunta do SESEC. Em 1998 eu acabei assumindo a administração do SESEC, fui presidente depois de 2000 a 2003. Então tudo começou ali. Eu, terminando a faculdade, fui para um escritório de advocacia aqui na Avenida Paulista. Uhum. A confederação, na época, realizou um grande evento com 63 países no Brasil. E ali eu fui convidado para poder, na fase final do evento, atuar ali na operação e tal. E foi talvez o maior evento esportivo para cegos que o Brasil já realizou. Isso coincidia com o final da minha carreira esportiva, né? Como eu te disse, em Pequim foi o meu último jogo e aí eu estava naquela época advogando. Eu estava em 2007 em um grande escritório de advocacia ali na Paulista, né? Como eu referenciei. Estava ali com o Dr. Carlos Miguel Edar, foi presidente de São Paulo, Dr. Thomas Felsberg, enfim, uma banca com 200 advogados, uma banca muito grande. E aí eu participei dessa organização desse evento e logo em seguida eu abri um escritório, né, contratei ali uma pessoa e comecei com o desafio aí de tocar o escritório, aquela fase, né, que as pessoas te perguntam, escuta, mas o que você faz? Administrativo, civil, penal? E naturalmente numa fase dessa você faz o que aparece, porque você precisa manter o escritório, as coisas precisam acontecer. Claro. Então eu me lembro de algumas audiências importantes, criminais, enfim, alguns desafios. O primeiro desafio grande que eu tive foi um dia que eu entrei num CDP, um Centro de Detenção Provisória, bengalando até o parlatório para ouvir alguém que estava lá detido e tal. Então você entra ali, aquele cheiro forte e tal, né? Aquele ambiente um pouco hostil, e você entrando com a bengala é um negócio assim, pra gente novo, diferente, mas não deixa de ser uma grande experiência, né? Você pede ajuda, não, vai reto aí que tem alguém lá na frente. E você vai sendo orientado e chega no destino. Chega no destino. Aconteceu até uma situação interessante nesse dia. Eu chego no parlatório e vem alguém que tinha acabado de ter sido notificado pelo Ministério Público, né? Uhum. E aí ele chega para mim, doutor, me explica isso aqui. E vem, direciona o papel para mim, porque ele está do outro lado do parlatório. Ah, tá. E aí eu disse para ele, eu não consigo ler. Ele começou a me xingar, porque ele não entendeu que eu era cego, né? Que loucura! Como é que manda um cara analfabeto pra cá? Ótimo! Putz, que situação, cara! E aí, você? E aí começou a me xingar, falei, meu amigo, eu não enxergo. Aí ele ficou mais bravo ainda, né? Que agora tá querendo mentir pra mim, me enganar. Além de tudo, quer me enganar. Bom, então... Que loucura mesmo. E Misa, e quais foram os cargos que você exerceu como dirigente? Durante a sua carreira, né? Eu fui presidente do SESEC, fui diretor do SESEC, depois fui presidente do SESEC. Sim. Aí atuei no movimento internacional, então eu fui do comitê executivo da União Mundial dos Cegos. Ok. Por 8 anos. Fui secretário da União Latino-Americana dos Cegos por 16 anos. E aqui no comitê, depois de 2008, que eu encerrei ali a carreira, certo, começou a discussão do processo eleitoral e, na verdade, surgiu por acaso, né? Eu não fazia parte dessa discussão, mas, de repente, fui convidado para ocupar a segunda vice-presidência do comitê. Uhum. Aceitei o desafio, fui morar em Brasília. Morei em Brasília durante 7 anos. Okay. E aí, em 2017, por ocasião da última eleição, eu acabei sendo eleito presidente aqui do comitê. Aliás, estamos aqui num local que eu falo para você, Misa, que é um oásis, né? Porque aqui, você entra aqui no Centro Paralímpico, é um lugar onde você vê tudo funcionando, e uma das coisas que me impressiona bastante é essa política que você conseguiu colocar aqui da inclusão. Você não só fala, você vai e faz. Porque hoje você tem quantos funcionários aqui? Hoje nós temos aproximadamente não, são 274. E tendo tem aí uma parcela de deficientes de quantos funcionários? Ali, quando nós assumimos aqui a presidência, essa era sempre uma questão que a gente colocava, né, que o CPB
precisava espelhar o anseio de inclusão que nós temos com relação à participação da pessoa com deficiência na sociedade. E na época nós tínhamos um funcionário com deficiência. E nós estabelecemos uma meta que nós teríamos 30% até 2021. No primeiro ano, nós atingimos 23% de pessoas com deficiência. Hoje a gente está entre 23 e 25, não sei se saber te dizer o número exato de pessoas com deficiência, mas esse número já é próximo de 25% de todos os nossos funcionários aqui. E eu não tenho dúvida que em 2021 essa meta será devidamente atingida. E mais do que a contratação de pessoas com deficiência, nós temos atuado muito na inclusão. Então nós criamos o programa Atleta Cidadão, nós tínhamos já um programa de pós-carreira, que foi um programa importante, e nós transformamos esse programa no programa Atleta Cidadão, que tem por objetivo acompanhar o atleta desde que ele entra nos nossos programas, quer seja pela Paralimpíada Escolar, pelo campo escolar, pelas seleções de base, enfim, qualquer programa que ele inicie aqui, um acompanhamento estudantil, acadêmico desse atleta, e aí a gente oferece alguns serviços. Então, o curso de idioma, nós oferecemos ano passado 300 bolsas para que eles pudessem iniciar ali o curso superior. A gente tem um programa de mentoria quando eles estão próximos do final das suas carreiras, né? Então, um programa importante na inclusão. O Festival Paralímpico é um outro programa importante. Então, a gente já atende, o ano passado foram 10.226 crianças em 70 cidades do Brasil, ao mesmo tempo, inclusive. Poxa. Fechou o Jornal Nacional, a matéria do festival. Aliás, uma das coisas que me emocionaram ano passado foi exatamente o Festival Paralímpico. Nós criamos um programa que era também um grande sonho nosso, que era poder atender as crianças da rede pública. Então, a gente busca as crianças em Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, Diadema, São Bernardo, Santo André, do município de São Paulo. A gente traz essas crianças para você ter 2 vezes por semana, oferece aqui atividade e depois leva essas crianças de volta para suas cidades. Então, são já 600 crianças no programa, no centro de formação. Nós também estamos com uma atuação muito forte na capacitação dos professores, que eu tenho certeza que a inclusão pelo esporte, ela só vai se consolidar quando nós tivermos um atendimento igualitário das crianças com deficiência na escola, o mesmo atendimento que as crianças sem deficiências têm. Então, nossa meta é de capacitar pelo menos 100 mil professores até 2025. Já estamos aí com mais de 16 mil professores matriculados, né? Então, é óbvio que nós não podemos perder o nosso norte, o nosso foco, que é o esporte de alto rendimento, mas, por outro lado, não podemos fugir da nossa responsabilidade e da nossa missão, que é de incluir as pessoas com deficiência na sociedade. Em Toronto foi puta sucesso, eles trouxeram muitas medalhas, né? Em Toronto foram 109 medalhas de ouro. E no total foram 257 medalhas. 2019 em Lima, né? Em Lima foram 308 medalhas no total. 308? 308, recorde absoluto de toda a história dos Jogos Pan-Americanos. Ok. E 124 medalhas de ouro, também recorde absoluto. Que surpreendeu as tuas expectativas, né? Com toda certeza. Aí vai a minha pergunta. Por quê? O que se deve esse sucesso tão grande do esporte paralímpico brasileiro, que, na verdade, tem bem pouco apoio da imprensa e tem poucos patrocínios, mas mesmo assim consegue essa excelência? O que se deve a isso? É uma estratégia. A gente teve um crescimento importante na primeira década dos anos 2000, por uma razão simples. A divulgação ela começou a acontecer e muitas pessoas com deficiência que não sabiam que o esporte existia começaram a praticar o esporte. Então, esse fenômeno aconteceu ali até 2007, 2008, quando o Brasil passou a integrar o grupo dos 10 primeiros do mundo. Tá. A partir daquele momento, nós chegamos onde podíamos com o que nós tínhamos, com o material humano existente, com as pessoas que chegavam até o CPB, que era o que era possível fazer. As pessoas que chegavam, a gente criava os programas, realizava os eventos, fazia o calendário. A partir de 2009, a gente inicia um trabalho buscando mudar um pouco esse foco. Então, nós começamos a realizar uma Paralimpíada Escolar com proporções maiores, com maior número de modalidades esportivas, a divulgação também aumentou, e aí a gente pegou aquela base que se formou até 2008, e quando o Brasil, lá em 2 de outubro de 2009,
conquista o direito de sediar os Jogos do Rio em 2016, então a gente pega aqueles atletas e investe na preparação para fazer uma grande participação nos Jogos. E isso levou o Brasil ao 8º lugar nos Jogos do Rio, é um pouco aquém do que nós imaginávamos, nosso desejo era ali já chegar entre os 5, o que lamentavelmente não foi possível. Sim. E a partir de 2017, que é um mais recente marco, o CPB muda um pouco essa política, muda o foco, quer dizer, a gente deixa de esperar as pessoas virem até nós e a gente começa a desenvolver esses programas como o Centro de Formação, como o Festival Paralímpico, como o Camping Paralímpico, que nós buscamos as crianças, os melhores da Paralimpíada Escolar, pelo menos 2 vezes por ano, para estarem aqui com os melhores profissionais do Brasil em treinamento. O trabalho com os militares, a gente já realizou 3 campos militares com as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica e as polícias da Bahia, do Rio de Janeiro, de Curitiba, de Belo Horizonte, de São Paulo. Então, programas que a gente vai até as pessoas. E agora nós temos também o advento aqui do centro, da nossa estrutura, que permite também que a gente possa desenvolver essas ações. Então agora a gente vai um pouco além já nos Jogos de Tóquio, por conta dessa mudança do foco, que na verdade o resultado vem de fato em 2024, 2028. Mas voltando ali ao âmago, aí ao fulcro da sua questão, eu acho que é uma estratégia, né? Você vê, teve a estratégia lá no início da visibilidade e de oferecer atividades para as pessoas que chegavam, e agora, por exemplo, uma estratégia onde depois de já existir a visibilidade, a ideia é de ir até as pessoas, porque são pessoas que se não chegaram até a gente, provavelmente foi porque não tiveram condições para isso. O que é o esporte para a pessoa com deficiência? O esporte para a pessoa com deficiência representa muita coisa, né? Eu acho que, primeiro, é um instrumento. Okay. O esporte, na minha visão, ele é um meio. Claro que para aqueles que se tornam atletas de alto rendimento, que são a minoria dos atletas, sim. Os medalhistas de ouro, isso passa a ser até uma profissão em muitos casos. Felizmente, o esporte hoje já tem garantido boas condições para os atletas que hoje atuam no altíssimo rendimento e que têm um resultado. Mas, em geral, o esporte é o meio, porque o esporte ele oferece o resgate da autoestima, cria resiliência no indivíduo. Os princípios do esporte são muito fortes e muito importantes para tudo aquilo que você tem de atividade em outras áreas da sua vida. O esporte ele te devolve o sentido de competitividade, que é o que move o indivíduo. A gente compete todos os dias, quando a gente é criança, pela atenção dos nossos pais, pela atenção dos nossos professores, pela amizade dos nossos amiguinhos quando a gente é criança. Ou você que está nos ouvindo certamente deve lembrar que você estava ali, quem é seu melhor amigo? E aí ficava disputando a amizade do coleguinha. Então, o sentido da competitividade é o que move o ser humano e é o que faz com que a gente, cada dia, dispute com a gente mesmo para ser melhor do que a gente foi no dia anterior. E muitas vezes, quando a pessoa se torna um indivíduo com uma limitação importante, com uma deficiência importante, perde isso. Perde isso por conta da autoestima, e o esporte resgata. Então, eu acredito que hoje o esporte é uma das, porque nós temos várias ferramentas importantes para a inclusão, mas eu reputo que o esporte, a educação e o trabalho configuram aí as três ferramentas mais importantes e mais eficazes para a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, claro, sem desprezar a importância de outras questões, como a questão cultural, mas como eu vivo esportivo, o que eu vivo dentro daquilo que eu vivencio. É a sua especialidade. Essas 3 ferramentas aí são muito importantes para a inclusão. E você preside até quando? Até 2021. 2021. Vai ser reeleito? Ari, assim, a gente pretende concorrer? Nós estamos com um foco assim, muito grande nos jogos, né? E agora a gente está pensando muito em Tóquio, porque a gente sabe que os resultados de Tóquio são muito importantes para a gente manter o financiamento para seguir fazendo esses projetos estruturantes. Então, a questão da sucessão ela vai começar a ser debatida no mês de setembro, quando a gente cumprir com essa etapa importante. Aí nós vamos ter a discussão disso tudo, com a participação das confederações. Eu acho que o esporte vive um momento muito legal, porque até por força de algumas leis e de alguns acontecimentos depois dos Jogos do Rio, a governança tem se aprimorado muito, né? Então, a transparência, se você pegar hoje, tanto no comitê como nas confederações,
tudo ali no site, movimentação financeira, contrato, contratação, processo de aquisição e também o processo democrático, né? Felizmente, a gente não tem no mundo paralímpico esses casos de dirigentes que estão há 3 décadas, 2 décadas, a alternância é algo muito importante. No nosso caso, o limite são 2 mandatos, no máximo 8 anos. Esse é o primeiro, possibilidade jurídica que a gente tem. Agora é fundamental a gente ouvir qual é o anseio do segmento, o que as confederações esperam, claro, como é que elas avaliam e aí avaliar também conjuntamente esse cenário para definir os próximos 4 anos aí do segmento paralímpico. Que maravilha! Olha, Misael, eu gostaria de parabenizar e me sinto muito orgulhoso de ter a sua amizade, porque pessoas como você realmente faz com que possamos acreditar que o amanhã pode ser melhor. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquela pessoa que está aí desanimada, está meio triste. Deixa uma mensagem para essas pessoas. Ari, primeiro eu quero te agradecer, eu que te agradeço aí pela oportunidade. Primeiro, como eu disse, de falar com você, de falar com seus telespectadores, você é uma pessoa que eu tenho muito carinho. E a mensagem que eu deixo, Ari, é no sentido de que as pessoas possam acreditar que tudo aquilo que a gente quer é possível desde que a gente trabalhe para isso, desde que a gente de fato acredite, né? Porque o acreditar não é simplesmente você querer, acreditar consiste num conjunto de atitudes para que aquilo que você imagina ser o ideal, para que aquilo que você deseja de fato aconteça. Isso eu acho que é extremamente importante e para que isso seja possível é também da mesma forma fundamental que a gente possa se despir dos preconceitos, porque muitas vezes de onde a gente menos espera é de onde vêm as grandes soluções. Então, quanto mais nós estivermos abertos para as novas situações, para os novos momentos, para tudo aquilo que nós não sabemos o efeito ou que não temos o conhecimento necessário, possa nos mostrar de fato o que são capazes de contribuir dentro de um determinado projeto, de uma determinada ação e principalmente dentro da nossa sociedade. Poxa vida, daqui um abraço, rapaz. Obrigado, poxa vida. Imagina. Acredite, você pode. Que tal ser feliz? Adquira meu livro, Acredite Você Pode. Vendas, livro impresso e audiolivro, WhatsApp 11 9 8478 5565. Livro impresso, Livrarias Curitiba, Shopping Metrô Tucuruvi, São Paulo e Vale Sul Shopping, São José dos Campos, São Paulo. Espaço Cultural Alberico Rodrigues, Praça Benedito Calixto, 159, São Paulo. E-book na Amazon, www.amazon.com.br.